Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe todos os seus caminhos. Seja bem-vindo ao nosso devocional, onde eu compartilho com você uma mensagem e no final dessa mensagem uma oração em favor da sua vida. Então fique ligadinho aí, porque certamente você hoje será muito abençoado. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Clica aí no botão inscrever-se e torne-se inscrito no canal para você acompanhar os nossos vídeos, os devocionais, que sempre chegam aqui para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e receber uma oração. E você também pode dar o seu like, você pode comentar e você pode ainda deixar o seu nome para a oração que eu vou fazer daqui a pouco, e Deus certamente vai te visitar aí onde você está. E a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, ela está no Salmo 139. Eu vou ler alguns versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? E para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Esse salmo trata especificamente da onisciência e da onipotência de Deus. Ser onisciente significa saber de todas as coisas. É aquele que tudo sabe. E onipotente é aquele que pode todas as coisas. E esses são dois atributos de Deus apenas. Ninguém é onisciente além de Deus. Ninguém é onipotente além de Deus. Mas eu quero tratar com você hoje a respeito da onisciência de Deus revelada aqui nesse salmo. E o salmista, no caso aqui Davi, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O verbo sondar, esquadrinhar também, que é muito presente na Bíblia, significa conhecer, olhar minuciosamente, detalhadamente. Então Deus, Ele nos sonda, Deus, Ele nos vê milimetricamente, Ele sabe tudo de nós. As coisas menores, as coisas mais detalhadas da nossa vida, tanto física quanto espiritual, é do conhecimento de Deus. E Davi diz: sabes quando me sento e quando me levanto. Aqui ele está falando do aspecto exterior, dos atos. Deus conhece todos os meus atos. O que eu faço, ainda que eu faça muito bem planejado para não ser pego, flagrado pelas pessoas, ainda que eu faça de uma maneira muito bem arquitetada para não ser surpreendido, para não deixar rastros, não há crime perfeito. E ainda que eu consiga driblar os homens, as autoridades, ainda que o marido consiga driblar a mulher, o marido, o filho driblar os pais e vice-versa, com Deus não funciona, não tem como, não há como driblar a Deus, porque Deus conhece cada ato, cada gesto que nós fazemos. Não há crime perfeito para Deus. Mas não é só isso. Davi ainda diz: de longe conheces os meus pensamentos. Então Deus não vê só o que eu faço,
não é só aquilo que é objetivo, prático, mas aquilo que é subjetivo, aquilo que é da minha mente, aquilo que é do meu coração, está patente aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você, Ele sabe de tudo dos aproximadamente 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Ele sabe tudo de todos nós. Então não há como nos esconder de Deus, nem o que fazemos, nem o que sentimos ou pensamos, nem o prático, nem o subjetivo tem como esconder de Deus. E Davi diz mais, versículo 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, não há como brincar de esconde-esconde com Deus. Não há uma estratégia, não há um meio, não há algo que eu possa fazer para que eu me esconda de Deus, para que Ele não veja, para que Ele não saiba o que estou fazendo, sentindo ou pensando. Não há essa possibilidade. Para onde é que eu vou? E Ele diz ainda, se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está lá. É o que diz o versículo 8. E se eu nem subir, nem descer, mas se eu for em frente ao horizonte, eu posso ir além, alto mar, e lá o Senhor está também, seja na vertical, seja na horizontal. Para onde eu fugir, eu me deparo com o Senhor, eu me deparo com a Tua presença. Como fugir do Senhor? E o que essa mensagem me faz refletir é a respeito de mim, do que eu sou. Porque não há ninguém santo ao ponto de não pensar ou sentir coisas indevidas. E essa mensagem me faz pensar o seguinte: um Deus tão santo, um Deus tão puro, um Deus que é santo, santo e santo, sabe tudo de mim, sabe das coisas feias que me ocorrem nos pensamentos, sabe dos sentimentos que eu tenho que muitas vezes não são desejados nem por mim mesmo, nem mesmo eu aprovo coisas que eu sinto, nem mesmo eu aprovo coisas que eu penso. Tem coisas que eu penso e logo digo para mim mesmo: misericórdia, como é que eu pude pensar uma coisa dessas? Como é que um pensamento sujo, como é que um pensamento tão inapropriado, como é que isso ocorreu, está ocorrendo comigo? Nós estamos sujeitos a isso. Deus conhece a gente do avesso, de cabeça para baixo, de ponta a ponta. Deus sabe tudo de nós, tudo. Aquilo que você fez e faz, por mais absurdo, por mais nojento que possa ser, Deus, Ele sabe de tudo, Deus conhece tudo. Aquilo que eu fiz e faço de tão reprovável como ser humano, os pensamentos que tenho que eu me arrependo de tê-los tido, não tem como disfarçar de Deus. Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa insignificância. Deus sabe que o ser humano é isso mesmo. O ser humano não tem nada de bom em si mesmo que possa chamar a atenção de Deus. E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe dos meus pecados, Deus sabe dos meus erros, Deus sabe das ideias más que passam pela minha cabeça, pelo meu coração, como de qualquer outro ser humano também. Deus sabe. E aí fica essa sensação, então, como evitar a ira de um Deus tão santo? Como escapar da ira divina? Como escapar de um castigo? Porque o que fiz, o que faço, está diante dos olhos de Deus. O que eu tive todo o trabalho para não deixar ninguém saber, poxa vida, estou vendo agora na palavra que Deus sabe de tudo. Sim, Ele sabe. E isso parece ser uma má notícia, né? Porque Ele sabe tudo de nós. Tudo, até o mais secreto, até o segredo mais íntimo, Ele sabe. Parece uma má notícia, mas eu tenho uma boa notícia para dar para você. Este Deus que tudo sabe,
Este Deus que tem o conhecimento de todas as coisas que você fez, coisas as quais você se arrepende e não aprova. Este Deus, Ele é um Deus perdoador. Este Deus é o Deus da segunda chance. Quando eu digo segunda, é a milésima primeira. Eu não sei quantas chances você já precisou e Ele sempre te estendeu a mão. Então não é o Deus da segunda chance, mas é o Deus das segundas chances. Ele sempre estende a mão para você. Ele sabe quem você é. Ele sabe, Ele tem plena ciência do que se passa no seu coração e nos seus pensamentos e ainda assim não rejeita você. Ainda assim não despreza você, ainda assim Ele tem a mão estendida para você. Essa é a boa notícia. Talvez as pessoas, elas desprezariam você, se soubesse algumas coisas que passam em você, o seu pensamento, os seus sentimentos, coisas que você já fez, já praticou. Talvez se chegasse ao conhecimento de alguém, essa pessoa simplesmente se afastaria, julgaria, condenaria você. E mesmo Deus sabendo o pior de nós, a pior versão nossa, Deus, Ele nos estende a mão, Ele nos abraça, Ele tem o perdão para nós, Ele nos aceita, Ele nos recebe. Isso me faz lembrar de uma outra passagem, lembra da mulher adúltera, lá em João 8? Aquela mulher foi flagrada em adultério e trouxeram ela ali para ser julgada por Jesus, mas aqueles que trouxeram já tinham um juízo pronto, porque eles traziam pedras nas mãos. Eles iam sentenciaram aquela mulher a pena de morte por apedrejamento, como dizia a lei. E eles a trazem até Jesus e ali diante de Jesus colocam ele à prova. E Jesus diz, aquele que não tiver pecado entre vós que atire a primeira pedra, e nenhum pôde atirar nenhuma pedra, porque a consciência deles ia pesando, ao ouvir essa palavra de Jesus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E se foram. E Jesus, que está olhando para o chão, escrevendo na areia, levanta a cabeça novamente e olha, e cadê os acusadores? Ninguém está ali. E ele diz à mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, ninguém. E a única pessoa neste cenário que poderia julgar e condenar aquela mulher era Jesus, o santo, o perfeito, aquele que não tinha pecado. Pois este santo, este que estava habilitado, o único habilitado a condená-la, absolveu. Ele disse, eu tampouco te condeno. Pode ir, vá em paz, só não peque mais, só não faça mais o que você vinha fazendo, mas pode ir em paz para sua casa. Então talvez se as pessoas soubessem algumas coisas que você pensa, que você sente, que você já fez, ou tem feito, você seria reprovado, cancelado no linguajar de hoje, do politicamente correto, você seria cancelado. Mas Jesus não cancela você. Ele estende a mão para você, conhecendo o pior de nós, a nossa pior versão. Não tem santinho, não. Não se iluda com a carinha que você vê, não se iluda com a postura que você vê de alguém porque é crente, porque é católico, porque é cristão, porque vai para a igreja, porque é beato, porque é beata. Não se iluda com nada disso. Todos nós temos um lado obscuro em nós e que nós mesmos reprovamos, nós mesmos. Depois de pensar, depois de sentir, depois de fazer, falamos, caramba, não foi legal isso daqui, mas acontece. E Deus, conhecendo o pior de nós, Ele estende a sua mão para nós. Eu quero que você, com essa palavra, se sinta confortado, consolado, porque quem sabe você é uma pessoa que tem lutado com a culpa. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Eu conheço, estou certo de que estou falando com muitas pessoas que travam uma batalha diária com este sentimento de culpa, com este sentimento de dívida com Deus, com a própria consciência,
com alguém, saiba que Deus tem perdão para você. Saiba que Deus, Ele sabe disso que você guarda 7 chaves. Não dá para mascarar. Não dá para disfarçar para Deus com um sorriso amarelo. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Então, saiba que Ele tem perdão para isso. Se o mais correto a se fazer é se atirar aos seus pés e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E carrega de mim esse sentimento de culpa. Leva de mim, da minha mente, do meu coração, esse sentimento de culpa. Eu não quero mais conviver com isso. Ele tem perdão para você. Não importa a sua carga de pecado, se pouco, se muito. Se você pecou um pouquinho, no seu julgamento, na sua avaliação, você pecou um pouquinho. Ou se na sua avaliação ou aos olhos da sociedade você pecou um montão, Deus, Ele tem perdão para você. E Ele não quer que você viva com esta culpa, com este peso, com este fardo, mas que você lance aos pés dEle todo este peso e você seja livre dessa culpa, se torne uma pessoa leve, se torne uma pessoa livre, porque é isso que Ele quer fazer por você e para você. Tá certo? Medite nessas palavras. Eu convido você a ler o Salmo 139 todinho, completo, e você vai ver que bênção que é este Salmo. E eu quero agora fazer uma oração por todos, em especial as pessoas que convivem com a culpa dia e noite, noite e dia. Vamos falar com Deus. É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço neste momento, no nome de Jesus, em favor dessa pessoa que me assiste. Eu sei, meu Pai, que há muitas delas carregando como que um elefante nas suas costas. O peso da culpa, a dor na consciência, o segredo que ninguém sabe e ela só consegue compartilhar com ela mesma. E isso é como uma bomba relógio dentro dela, a qualquer momento explode. E ela, quem sabe, está a ponto de explodir, enferma, depressiva, ansiosa, tensa, triste, angustiada. Meu Deus, que o teu amor venha sobre a vida dela, que ela sinta este amor atraindo ela para o teu coração, que ela seja atraída por esse amor, constrangida por esse amor que tem uma mão estendida dizendo: filho, filha, entrega aqui na minha mão o teu pecado, eu destruo esse pecado. Entrega aqui na minha mão a tua culpa, eu destruo essa tua culpa e eu te absolvo. Eu absolvo você. Pai, faz ela compreender a grandeza do teu amor, a grandeza do teu perdão. E que ela creia e que ela receba este perdão como presente do Senhor. E que ela seja livre de toda culpa, de toda acusação, e que a partir de agora ela ouça a voz do Senhor falando com ela: vai e não peques mais. Seja livre, em nome de Jesus. Abençoe cada trabalhador, abençoe cada pessoa que inicia a sua jornada pela manhã, abençoe cada pessoa, independente de sua religião, que acompanhe este vídeo, esta oração. Que a tua mão poderosa seja sobre a vida delas. Elas tenham um excelente dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba para a sua vida, receba esta paz, esta bênção em nome de Jesus. E se você considera esse vídeo importante e relevante, compartilhe com mais pessoas para que você possa abençoá-las também. Espero você no próximo devocional. Até lá, fique com Deus.